Olá pessoal, hoje a gente vai começar uma aula falando um pouquinho sobre metabolismo. Só que antes de falar de metabolismo, a gente tem que entender um pouquinho de algumas leis que regem o metabolismo. Toda célula, ela depende de energia, tanto para sobreviver, quanto para crescer, quanto para se multiplicar. E essa energia que a célula necessita para suas atividades vitais, ela vem ou de fontes externas ou de biomoléculas que podem ser geradas pela própria célula ou adquiridas, certo? Então, nós temos o termo que a gente chama de bioenergética, que é justamente o estudo das transformações dessas energias, certo? Que são usadas para gerar trabalho biológico. E a bioenergética, ela é regida pelas leis da termodinâmica. Quais são elas? A primeira lei, que é a lei da conservação geral de energia, e a segunda lei, que é a lei da entropia. Como vocês podem ver nessa fórmula, aí, o ΔG, que é chamado variação de energia livre de Gibbs, né, ele pode ser positivo ou negativo. O que isso significa? Quando a gente tem um ΔG positivo, quer dizer que a reação ela é endergônica, ou seja, ela absorve energia. E quando a gente tem um ΔG negativo, significa que a reação ela é exergônica, ou seja, ela libera energia. Esse é o mesmo princípio que atua para dizer se uma reação ela ocorre de forma espontânea ou não. A gente também pode observar aí na fórmula o ΔH, que é a variação de entropia, né? O ΔH positivo quer dizer que a reação ela é endotérmica, ou seja, ela absorve calor. E o ΔH negativo quer dizer que a reação é exotérmica, ela libera calor. A gente também pode ver aí na fórmula o T, que é a temperatura absoluta, que é medida em Kelvin, e a gente tem o ΔS, que é a variação de entropia do sistema. Mas, pensando em sistema biológico, a célula ela não pode utilizar o calor como fonte de energia, porque as células são meios isotérmicos. Então, o que a célula vai utilizar como fonte de energia? Nós temos o exemplo das células autótrofas, vou citar como exemplo as células fotossintetizantes, que elas usam a energia dos raios ultravioletas e convertem essa energia em energia livre, e essa energia livre é usada para gerar trabalho biológico. Nós temos também as células heterotróficas ou heterótrofas, que é a mesma coisa, que usam a quebra de biomoléculas para gerar essa energia livre, que por sua vez se transforma em trabalho biológico. A energia livre que a célula utiliza para realizar trabalho biológico, ela tem que estar na forma de uma molécula. A molécula mais conhecida que é referência para essa energia é o ATP. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, o ATP, adenosina trifosfato, é uma base nitrogenada, nesse caso a adenina, um açúcar, que é uma pentose, e 3 fosfatos. Só que essa molécula de energia, ela pode se apresentar com 2 fosfatos ou com 1 fosfato. E a quantidade de fosfatos que ela transporta determina a quantidade de energia que ela também está transportando. Isso significa que o ATP ele tem mais energia que o ADP, que tem mais energia que o AMP. Ou seja, a adenosina trifosfato tem mais energia que a adenosina difosfato, que tem mais energia que a adenosina monofosfato. Mas aí você pode se perguntar, só o ATP que transporta energia? Não. A célula ela usa uma diversidade grande de moléculas para transportar energia. Por exemplo, se você pensar naquelas outras bases nitrogenadas, como a timina, a citosina, a guanina e a uracila, elas podem também, no lugar da adenina, se ligarem ao açúcar e aos fosfatos e também transportar energia. Fora esses transportadores de energia, que a gente chama de intermediários metabólicos, por que intermediários metabólicos? Que eles transportam energia de uma reação para outra. Então, fora esses que eu acabei de citar, nós temos também intermediários de rotas metabólicas, que também são fontes de energia para a célula. Mas isso aí é um capítulo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Voltando para esses intermediários metabólicos, eles levam a energia de uma reação exergônica
para uma reação endergônica, ou seja, eles transportam energia de uma reação que liberou energia para uma reação que vai precisar de energia. Além dos transportadores de energia, que são os intermediários metabólicos, no metabolismo nós também temos os transportadores de elétrons. E tem dois exemplos bem clássicos dos transportadores, que é o NAD, ou NADH, e o FAD, ou FADH2. O que são eles? O FAD é a sigla que a gente chama de flavina adenina dinucleotídeo. E o NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Essas duas moléculas, elas transportam elétrons das rotas metabólicas para uma rota central, que é a cadeia transportadora de elétrons. E esses elétrons que eles transportaram para essa rota final são usados para converterem em novas moléculas de energia, novos ATPs. O processo geral pelo qual os organismos eles adquirem e usam a energia livre de Gibbs para realizar trabalho é chamado de metabolismo. O metabolismo, na verdade, é uma soma de dois fatores, o catabolismo e o anabolismo, certo? Então a gente pode dividir o metabolismo em duas partes, catabolismo e anabolismo. O que é catabolismo? Catabolismo envolve uma série de reações de quebra ou oxidação das biomoléculas. Já o anabolismo envolve uma série de reações de síntese ou redução das biomoléculas. Dentro desses dois conceitos, nós podemos chamar as rotas de rotas catabólicas. O que são rotas catabólicas? São rotas onde predomina as reações exergônicas, reações que liberam energia. E nas rotas catabólicas, a gente vai ter a quebra das biomoléculas. Já as rotas anabólicas, o que predomina nas rotas anabólicas são as reações endergônicas, ou seja, para sintetizar uma biomolécula, a célula ela precisa consumir. Para degradar uma biomolécula, a célula precisa liberar energia. O metabolismo ele sofre influência de vários fatores. Dentre os fatores que influenciam o metabolismo, nós temos o sexo, a idade, a raça, além de algumas doenças. Para a gente ter um entendimento melhor de como funciona o nosso metabolismo, eu vou dar um exemplo dos meninos. Naquela fase de adolescência, 15, 16 até os 20 anos, início da juventude, os meninos eles tendem a ter um metabolismo extremamente acelerado. Só que aí você vem aquela dúvida, metabolismo acelerado, metabolismo lento, o que seria? Sendo que o metabolismo é dividido em catabolismo e anabolismo, como eu acabei de dizer, é errado a gente falar que o metabolismo é acelerado ou que o metabolismo é lento. O mais correto é você especificar qual é a parte do metabolismo que está mais acelerada ou mais lenta. No caso do exemplo, nessa fase de adolescência, início da juventude, nós temos o catabolismo mais acelerado que o anabolismo, ou seja, é aquela fase que a gente pode comer 1 quilo de comida meio-dia e não vai engordar. Claro, tem variações de pessoa para pessoa. Quando a gente passa dos 30 anos de idade, nosso catabolismo ele tem uma diminuição da velocidade das rotas catabólicas. E já as rotas anabólicas, elas tendem a ficar um pouquinho mais aceleradas. Ou seja, nosso corpo ele tem uma tendência maior a acumular biomoléculas. Ou seja, é aquela fase em que a gente tem que diminuir a nossa alimentação, tem que controlar o que a gente está comendo para não engordar. Como podemos observar nessa imagem, o metabolismo ele envolve uma gama muito grande de rotas metabólicas. Didaticamente, a gente pode separar essas rotas metabólicas em metabolismo dos carboidratos, metabolismo dos lipídios, metabolismo dos aminoácidos e proteínas e metabolismo dos ácidos nucleicos. Mesmo sendo tão grande o metabolismo, um grande número de rotas, elas estão todas interligadas. E se elas estão interligadas, existe um fluxo de energia entre elas. Como a energia ela não pode circular de forma livre, ela circula através dos intermediários metabólicos. Então existe um fluxo de intermediários metabólicos ligando uma rota metabólica à outra. Como eu acabei de falar, nós temos também um grande número de intermediários metabólicos, mas o mais usado é o ATP. Surge aí então uma pergunta, mesmo sabendo
que existem intermediários metabólicos com capacidade energética maior que o ATP, por que então a célula usa como primordial, como intermediário primordial o ATP? Mas essa pergunta, gente, eu só vou responder no nosso próximo vídeo e espero que vocês assistam. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curtam o vídeo e vejo vocês em breve. Olá, pessoal. Eu tô falando que você começar. Esqueci o que eu ia falar agora. Eu tinha que falar de quê? Você ia falar dos meninos. Não, antes disso. A gente tem uma observação para fazer. Existe uma série muito... Não, tô falando... Calma. Não, gente, não tô nervoso não. É que eu tô... Não tô conseguindo. Léo.